Nós estamos aqui no nosso estudo, na carta de Paulo aos Colossenses. Nós já vimos várias verdades que Paulo tem trazido aqui à igreja de Colossos e a nós também. E hoje, pela graça de Deus, nós estaremos vendo a respeito da condição humana, da condição do ser humano antes de Cristo. No versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim: e vós também que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Paulo ele vai apresentar algumas características do homem sem Cristo, vai apresentar aqui a reconciliação com Deus, e depois ele vai apresentar algumas bênçãos que recebemos pelo fato de nós termos sido reconciliados com Deus. E pela graça de Deus nós vamos seguir esta linha de pensamento que o próprio apóstolo Paulo vem trazendo aqui na sua carta. Então, nós vamos estar vendo as condições do pecador sem Cristo e o resultado de nossa reconciliação com Deus. Então, em primeiro lugar, vejamos a condição natural do pecador sem Cristo. Versículo 21, abra aí a sua Bíblia, fica com ela aberta e me siga aí na palavra de Deus. E vós também que noutro tempo, o apóstolo Paulo está chegando para a igreja na carta aqui e está dizendo: olha, houve um momento em outro tempo, em que vocês estavam nesta condição. A pergunta é: que tempo é esse, irmão Jonas? O tempo que eles viveram sem Cristo. O tempo antes deles conhecerem Jesus. Então, se ele está dizendo, nesse tempo antes deles conhecerem Jesus, está falando da condição deles natural de pecador sem Jesus Cristo, sem a salvação em Cristo. E nós podemos ver aqui, primeiramente, que Paulo fala que noutro tempo eres estranhos com relação a Deus. A palavra estranhos aqui no texto, meus amados irmãos, significa alienar, distanciar-se, ser excluído da companhia e da intimidade de alguém. Alguém que você não conhece, alguém que não está no seu ciclo de relacionamento. Alguém que você não conhece, essa pessoa não está no centro da intimidade, como você tem com o pai, com a mãe, com o irmão. Você não tem isso. Quando diz aqui que o apóstolo Paulo, ele diz que noutro tempo erais estranhos, Paulo está falando que o pecador sem Cristo, ele está distante de Deus, ele está excluído da companhia e da intimidade com Deus. É isso que Paulo vai falar, irmão Beto, lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído significa tirado, excluído da sua posição. Deus nos criou perfeitos, à imagem e semelhança dele, e na criação Deus nos criou com completa comunhão com Deus. E essa comunhão foi perdida quando Adão e Eva pecou. Então, quando a gente entra neste mundo, nós entramos nessa condição de distantes de Deus, de excluídos da comunhão com Deus. Os nossos filhos, olhando aqui para nós, para a nossa vida, os nossos filhos, eles precisam ser salvos. Quando você olha para o seu filho, você precisa entender que aquela criança é um pecador, condenado, e sem Jesus, ele vai para o inferno. Você precisa entender isso. Quando a Bíblia fala sobre educação, a irmã Silvani até mencionou sobre sabedoria, e a palavra de Deus nos dá essa sabedoria, amém, irmãos? Para nós educarmos os nossos filhos nos caminhos do Senhor, na vontade do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade de inculcar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. É a nossa responsabilidade de inculcar, de
coração da criança um desejo por Jesus. Agora eu pergunto, se eu não tenho desejo por Jesus, como os meus filhos vão ter desejo por Jesus? Irmãos, nós ensinamos os nossos filhos muito mais pelos nossos exemplos do que pelas nossas palavras. É óbvio que você precisa ter um culto doméstico em casa. É óbvio que você precisa ler a Bíblia com seus filhos. É óbvio que você precisa orar com seus filhos. Mas você vai chamar muito mais atenção quando eles verem você tendo esse tempo de intimidade com Deus. Mas voltando aqui para o nosso texto, ser humano sem Jesus está estranho no seu relacionamento com Deus. Não tem intimidade, não tem relacionamento. Outra característica do pecador sem Cristo é inimigo do entendimento. Veja comigo o versículo 21. Vós também que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento. Inimigos, irmãos, aqui está no sentido de odiado, odioso, detestável. Alguém hostil, que está vivendo contrário à vontade de alguém. O pecador sem Jesus, ele está justamente nessa condição de inimizade para com Deus. O pecador sem Jesus, ele é naturalmente um inimigo de Deus por se opor-se à vontade de Deus em sua mente e atitude. Ou você acha que Deus se agrada dos pensamentos de um pecador sem Cristo? Ou você acha que Deus concorda com um pecador que vai no carnaval, que tem relacionamento sexual com quem quer, que vive uma vida depravada? Deus concorda, será, com a imoralidade, com a mentira, com os vícios? Não, irmãos. E quando eu vivo uma vida contrária aos padrões de Deus, eu estou me colocando como inimigo de Deus. E é exatamente essa condição de um pecador sem Cristo. Eu me coloco como inimigo de Deus. O pecador sem Cristo está numa condição de inimizade para com Deus. A terceira característica que Paulo nos apresenta, no versículo diz: inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Uma outra característica de um pecador sem Cristo é a qualidade dos seus frutos. Irmã Hilda, lá na casa da senhora, tem pé de quê lá nos fundos lá do quintal? Tem pé de quê? Árvore de quê lá, irmã? Jaca. Tem pé de jaca lá na casa da senhora? Tem? Adianta a senhora chegar no pé de jaca e falar assim: jaca, eu quero que você dê abacaxi. Tem jeito? Não tem jeito. Tem jeito da senhora esperar sair do pé de jaca morango? O pé de jaca vai dar o quê? Jaca. O pecador sem Cristo, por causa da sua condição de pecador, ele não pode de nenhuma maneira fazer algo que agrada a Deus. Esse é o grande erro das pessoas que acham que por meio das suas obras podem agradar a Deus o suficiente para ser salvo. Não, nós não podemos agradar a Deus em nada sem Jesus, irmãos. Em nada. Por isso precisamos de Jesus. Porque o melhor das nossas obras, conforme diz Isaías, o melhor das nossas obras é como um trapo de imundícia. Sabe o que é um trapo de imundícia? Um trapo de imundícia, irmão Beto. Antigamente as pessoas tinham lá problema de pele, aí ficava lá aquela coisa lá cheia de sangue, pus, sabe? Então as pessoas faziam ataduras para tampar aquele negócio. Só que conforme o tempo ia passando, essas pessoas precisavam trocar aquelas ataduras, porque ficava fedida. Então eles tiravam. E aquele pano, irmã Silvani, imundo, sangue, pus, catigando, sabe, podre. Para Deus, o melhor da nossa obra que nós faz para Deus, para tentar agradar a Deus, sem Jesus, é como aquilo. É como aquilo. Então, irmão Douglas, nós não podemos basear em nossas obras.
Nós não podemos confiar na nossa capacidade, porque o melhor das nossas obras para Deus é como um trapo de imundícia. É por essa razão que Jesus veio ao mundo morrer por nós. É por isso que Jesus veio morrer por nós, por causa desta condição terrível que o pecado nos colocou, distante de Deus, sem esperança, sem comunhão com Deus, longe das promessas de Deus, como diz Efésios. Essa era a minha vida e a sua vida sem Jesus. Uma vida miserável, sem esperança. Mas louvado seja Deus, que um dia nós ouvimos do Evangelho. Amém, irmãos? Nós ouvimos de Jesus. Ouvimos do seu plano maravilhoso para enviar Jesus ao mundo para morrer por nós. E é justamente isso que Paulo vai falar no final do versículo 21. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para nos apresentar. Esse é o outro ponto, mas é aqui, ó. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela sua morte. Jesus, o plano de Deus, porque o pecado, o salário do pecado é o que, irmãos? Foi por isso que Jesus precisava morrer. Jesus Cristo, ele precisava derramar o seu sangue, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus Cristo não veio para ser um bom exemplo, apesar dele ser o maior de todos os exemplos. Jesus não veio para curar as pessoas das suas enfermidades físicas, apesar que ele curou milhares de pessoas, centenas, milhares. Mas Jesus Cristo veio para morrer. E lá na cruz, ele carregou aquela cruz. Jesus Cristo, ele sofreu a dor ali das chicotadas que deram nele. Ele sentiu ali os espinhos entrando dentro do seu couro cabeludo, dentro do seu crânio ali, por causa de mim, por causa dos meus pecados. Jesus Cristo sentiu os cravos transpassando suas mãos, seus pulsos, seus pés, por causa de mim, dos meus pecados, dos seus pecados. Jesus foi pendurado no madeiro e sentiu a agonia da morte, sentindo todo o seu sangue esvair do seu corpo, sentindo asfixia por causa da posição que ele estava, por causa de mim e de você. E ele morreu por amor a nós, para nos trazer salvação. E o plano dele é que agora, por meio da fé na obra que ele fez lá na cruz, eu e você possamos ser salvos. Porque a morte de Jesus satisfez a justiça de Deus. E ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou e hoje ele está vivo e ele pode salvar o mais terrível dos pecadores. Quer prova? Ele salvou esse miserável pecador. Esse miserável pecador. Irmãos, uma das coisas que Deus ele revela para nós quando nós cremos em Jesus é justamente a consciência da nossa condição em Cristo. Hoje nas igrejas não se prega mais sobre o pecado, não se prega mais sobre o inferno, sobre condenação. E é por essa razão, irmãos, que há poucos salvos lá fora. Porque não está se pregando a consciência e a realidade do pecado. E para que o pecador entenda que Jesus Cristo é o Salvador, para que o pecador entenda a grandiosidade da salvação, que só Jesus salva, há necessidade de entendermos o quão miseráveis nós somos por causa do pecado. Eu sou miserável pecador. O Beto é um miserável pecador. A irmã Silveni, com todo respeito, irmã, é uma miserável pecadora. Todos nós somos pecadores e precisamos sentir nossas misérias. Precisamos entender o quanto precisamos de Jesus. E só quando nós entendermos o quão miserável nós somos, quão terrível é a condição que nós estamos sem Jesus, só aí nós vamos entender o quão grandioso é a salvação que Jesus providenciou para nós, irmãos. Jesus Cristo na cruz, de acordo com a afirmação de Paulo, nos reconciliou com Deus. Jesus Cristo na cruz, ele levou os nossos pecados sobre o madeiro,
Jesus Cristo ali na cruz, irmãos, Ele lembrou de cada um de nós, porque Ele morreu por nós. E todo aquele que é arrependido, escolher crer e confiar no que Jesus fez, a Bíblia diz que os seus pecados são perdoados, os seus pecados são lavados no sangue de Jesus Cristo. E este pecador, por mais miserável que seja, recebe o perdão dos seus pecados. A salvação, irmãos, não está no entregar-se ao Senhor Jesus. Eu vou falar algumas coisas aqui, talvez vocês vão ficar um pouco confusos, mas é importante. A salvação não está no aceitar Jesus, não. Não está, não. Logicamente que uma pessoa que entendeu suas misérias, que entendeu que Jesus Cristo é o Salvador, logicamente, o Espírito Santo vai impulsionar esse novo crente, esse salvo, a confessar Jesus Cristo, recebendo Jesus como seu Salvador. Mas, irmãos, nós precisamos entender que não é entregar a vida que salva. A salvação foi providenciada por Jesus, e a única coisa que Ele pede é arrependimento e crer no Senhor Jesus. Se você confia em Cristo, então você é salvo. Se você orou entregando a sua vida a Cristo de verdade, com um coração sincero, você é salvo, entendendo o que Cristo fez. Mas se você orou da boca para fora, talvez você seja um perdido. Tem muitas pessoas que vestem uma roupa de religiosidade e acham que está tudo certo. Não, já entreguei minha vida a Cristo. Mas você é um perdido dentro da igreja, é um lobo dentro da igreja, não é ovelha ainda. Não foi transformado, é um lobo dentro de uma jaula. Na menor das oportunidades, a jaula se abre e ele vai fazer as coisas de lobo, que a natureza de lobo impulsiona ele a fazer. Por isso é importante nós termos a certeza e a segurança da vida eterna em Cristo Jesus. Porque a salvação é um nascimento do alto, proporcionada por Deus em nossas vidas. E quando Ele nos salva, quando Ele me salvou, Ele fez coisas grandiosas na nossa vida. E é o que Paulo, ele vai apresentar no versículo 22. Jesus, quando Ele te salvou, ô Jonas, quase que eu te chamei de Samuel, desculpa, perdão, viu? Quando Jesus nos salvou, Ele nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eu fui salvo, Jesus Cristo transformou a minha vida. Transformou o lobo, transformou o porco em uma ovelha. É isso que Jesus faz, irmãos. Como eu disse, tem muitas pessoas. Por que tem tanto crente que vive em adultério? Por que tem tanto crente que vive dando calote em todo mundo e está como se tudo tivesse certo? Por que tem muito crente? Esses dias para trás, conversando com um rapaz, ele é da Assembleia de Deus. Conversando com ele, conversando algumas decisões que ele precisava tomar, estava aconselhando ele biblicamente. E de repente ele mencionou uma coisa que eu falei: ele não é salvo. Ele está na igreja, já foi diácono da igreja, mas está perdido indo para o inferno. Ele virou para mim e falou assim: sabe por que eu não saio da igreja, pastor? Por causa da minha filha. Minha filha é petitinha, eu acho que tem 7 anos, um negócio assim, a idade da Sara. E ela, todo culto, me chama: pai, vamos na igreja. E eu vou por causa dela. Irmão, se você vem na igreja, se você é membro de uma igreja por causa de outra coisa a não ser por Cristo, eu acho que é bom você rever o seu coração. Cristo tem que ser suficiente. Eu acordo todos os dias de manhã e vou orar por causa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu tenho fome e sede de Jesus.
Eu acordo domingo de manhã para vir à igreja, para abrir aqui a igreja. Entreguei minha vida para ser usado por Deus, porque eu amo Jesus. Eu sento no banco para ouvir a mensagem, para cantar louvores ao Senhor, porque eu amo Jesus. É por Cristo. Eu tenho desejo por Cristo, eu faço por Ele. Se você faz por qualquer outra coisa, você está fazendo no motivo errado. No motivo errado. Nós precisamos, irmãos, viver essa nova vida em Cristo Jesus. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo vai apresentar para nós aqui nos versículos 22 e 23 algumas consequências dessa nova vida em Cristo Jesus. Quando Ele te salvou, Jesus fez algumas coisas com você. E Ele vai dizer aqui, olha, final do versículo 22, vamos ler o final do versículo 21. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, dele lá na cruz, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Eu vou explicar esse versículo 23. Então, em primeiro lugar, de acordo com esse texto, Paulo diz que Jesus nos reconciliou para nos apresentar santos. A palavra santo significa separado. Imagina um jogo um tabuleiro de dama. Tem várias peças, não tem? Tem ali as duas cores. Aí você mistura tudo ali, aí você pega uma e põe aqui. Essa é a ideia de santificação. Você separar do todo um à parte. Quando Jesus Cristo te salvou, porque a Bíblia diz que o mundo está em trevas, em densas trevas, dando passos largos à perdição eterna. E essa era a sua realidade antes de Jesus. Mas quando você ouviu do Evangelho, você ouviu de Jesus e você se arrependeu e recebeu Jesus como seu Salvador, você foi salvo. O Senhor Deus te pegou das trevas e te transportou para o reino do Filho do amor, do seu amor. Para o reino de Jesus. Você agora pertence a Ele. Ele te comprou com bom preço e te separou para ser dele. Por isso que essa vida que nós vivemos, nós não seguimos os padrões do mundo. Por que a gente não vai no carnaval? Por que a gente não bebe bebida alcoólica? Por que as irmãs usam saia? Por que a gente vem de gravata na igreja? Porque nós queremos viver uma vida diferente do mundo. O mundo não tem pudor. Sabe o que é pudor? Sabe o que significa essa palavra? Essa palavra caiu até em desuso. Mas pudor é vergonha de mostrar aquilo que não deve ser mostrado. Quando você vê um monte de menininha dando shortinho lá, mostrando até a popinha da bunda, elas não têm pudor. Quando a família vai para a praia e põe biquíni, eles não têm pudor. E o crente tem pudor. Amém, irmãos? O crente tem. Porque a gente é diferente, a gente foi separado para Deus. O padrão nosso é a Bíblia e não o mundo. Por que a gente não canta música sertaneja? Por que a gente não canta reggae, samba? Porque o padrão nosso é a Bíblia e não o mundo. O mundo canta. Deus deu um novo cântico nas nossas bocas, um cântico de louvor a Deus. Amém, irmãos? Porque nós somos separados por Deus. Então, a palavra santidade vai nos dar vários aspectos que eu não tenho tempo aqui de explicar agora. Talvez em um estudo apenas sobre santificação a gente vai dar mais detalhes. No passado, eu acho que quando a gente já estava aqui na garagem, eu preguei sobre santidade, santificação. Talvez mais para frente a gente pode trazer um estudo novamente. Mas o fato importante que você precisa entender é que quando Jesus te salvou, Ele te separou para ser dele. Você não é de você mesmo. Você não é dono do seu nariz. Ele te comprou com um precioso sangue. Agora você pertence a Ele. Amém? Segundo aspecto, Jesus nos reconciliou para nos apresentar irrepreensíveis. A palavra irrepreensível significa aquele que não pode ser julgado, acusado ou reprovado.
Quando Jesus te salvou, Ele te purificou com o seu precioso sangue e te perdoou de todos os seus pecados. Beto, Jesus, quando salvou o Senhor, naquele dia que o Senhor orou, entregando a vida a Cristo, que o Senhor entende que foi naquele dia que Jesus salvou o Senhor, naquele dia, Beto, naquele dia, todos os pecados do Senhor, passado, presente e futuro, foram perdoados pelo Senhor. Porque Deus, irmãos, Ele é eterno. Amém, irmãos? Deus ele não está preso ao tempo. Deus, Ele olha para a história da humanidade e Ele vê todos os tempos ao mesmo tempo. A gente não consegue entender isso, mas Deus é Deus. Então, quando Ele te salva, Ele te perdoa, Ele te purifica, Ele faz isso para a eternidade. Então, Douglas, não existe pecado mais que te condena, porque os seus pecados foram lavados e purificados em Jesus Cristo. Por isso você é irrepreensível. Jesus, ele continua, Paulo, ele continua. Jesus nos reconciliou para nos apresentar inculpáveis, sem culpa. É o mesmo princípio, é a mesma ideia. Diante de Deus, o salvo não possui mais culpa. Satanás não pode mais falar assim, está vendo? Ele pecou, agora ele perdeu a salvação. Não tem jeito. Porque não tem mais pecado para nos condenar, Beto. Não existe. Todos os nossos pecados já estão crucificados e julgados em Cristo Jesus. Não existe mais condenação. É obviamente que se você é salvo e começar a viver uma vida contrária à palavra de Deus, Deus ele vai agir como um bom pai. Amém, irmãos? Ah, irmãos, eu vou te falar. Estevão, é fácil aguentar o peso da mão do pai? É difícil, não é? É difícil, não é, Isabela? É complicado, não é? Dói, não dói? Mas nem queira sofrer o peso da mão de Deus, irmãos. Porque o peso da mão de Deus dói. Ah, eu já senti. Mas eu não quero sentir de novo, não. Porque dói. Machuca. Sabe qual é a única maneira que Deus tem para quebrar coração? Ou melhor, para fazer quebrar coração duro? Não, eu já dei a resposta, né? Mas sabe qual que é a solução de Deus para o coração duro? É quebrando ele. Pá! Já quebrou coquinho? Já quebrou lá a castanha do coquinho? Como é que você faz? Tem que dar uma prensa nele, não tem? Ou prensar ele, ou pegar o martelo e pá! Aí quebra, não quebra? Aí você pode pegar a castanha dele e mandar ver. A receita, a solução para o coração duro é quebrar. E o problema é quando Deus decide quebrar nosso coração, para a gente entender a nossa rebeldia diante de Deus, dói. Dói muito. Só que louvado seja Deus, é uma dor que produz restauração, que nos leva ao arrependimento. Você acha que o filho pródigo, lá na parábola do filho pródigo, ele não sofreu? Lógico que ele sofreu, ao ponto de desejar comer as bolotas que ele dava para o porco. Vê que situação terrível. Você olha para bolota, você olha para lavagem, dá vontade de comer, gente? Dá vontade de chamar o Juca, não dá? Ele desejou comer lavagem. Mas então, a miséria dele, aquela situação difícil, o sofrimento dele, levou ele de volta para os braços do Pai. E é isso que Deus faz nas nossas vidas, irmãos. Agora, último ponto, no versículo 23, Jesus nos reconciliou para permanecermos em Cristo. Diz assim, se na verdade permanecerdes fundados na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Muitas pessoas usam esse texto para dizer assim, está vendo, pode perder a salvação se você desviar da fé. Se você deixar de crer em Jesus, se você abandonar a fé, você perde a salvação. Apostasia. Eu escutei isso de um pastor esse dia para trás. Esse dia para trás não, já tem tempo, já tem talvez até ano que eu vi isso. É um pastor que tem aí no YouTube aí, ele todo dia, de tempo em tempo ele fazia umas lives, né, explicando a Bíblia, muito legal. Até no começo foi muito legal, muito instrutivo. Mas de repente, ele foi e me deu uma dessa, falando isso. Eu falei, pronto, já era. Parei de ver o homem. Mas, irmãos,
Se a salvação está amparada nas minhas obras, então não é Jesus que salva, sou eu que salvo a mim mesmo. A salvação é eterna. Da mesma forma que nós somos salvos pela graça, nós somos mantidos salvos pela graça, sem merecimento. Lembra o que é graça? Os irmãos lembram? Graça é tudo que eu não é receber aquilo que eu não mereço. E nós, por sermos pecadores, nós merecemos inferno e condenação. Mas Deus decidiu não nos tratar segundo o nosso merecimento. Ele nos agiu com graça, ou seja, Ele nos deu aquilo que não merecemos, que é a salvação. Entenderam? Então, Ele nos mantém salvos pela graça também. É tudo pela graça. Agora, o que Paulo está dizendo é que ele está dizendo assim, ó, se você não permanecer na graça, se você não permanecer fundado e firme na fé, se você se mover da esperança do evangelho que tem dos ouvidos, isso significa que você não é salvo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. É porque você ainda não é salvo, você precisa ser salvo. Uma pessoa que não está permanecendo em Cristo é uma pessoa que não conhece Jesus ainda. Porque o salvo, ele deve viver pela fé. Amém, não, irmãos? E esse permanecer em Cristo não tem a ver com a salvação em si. Tem a ver com a nossa intimidade com Deus, com a nossa vida cristã. Permanecer tem a ver, por exemplo, com orar todos os dias, manter um tempo com Deus, alimentando o nosso coração da palavra de Deus, lendo a Bíblia, fazendo as nossas leituras diárias, tentando decorar versículo, fazendo devocional, fazendo culto doméstico, vindo à igreja, servindo a Deus na igreja, cantando louvores ao Senhor. Isso é permanecer em Cristo. É a nossa comunhão e intimidade com Cristo. Agora, uma pessoa que não tem prazer nisso, que não vive desse jeito, é uma pessoa ímpia. É isso que Paulo está falando. Se você não permanece, você não é salvo. O que você precisa é ser salvo. O que você precisa é ser reconciliado com Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque Cristo nos reconciliou para termos intimidade com Deus, para permanecermos em Cristo, firmes e fiéis ao Senhor. Concluindo, meus irmãos, em Cristo, Deus realizou uma grandiosa salvação e Ele nos salvou e nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. E agora, como salvos, nós precisamos viver essa nova vida em Cristo Jesus. Nós não podemos retroceder. Nós não podemos voltar ao despojadouro de lama. Nós precisamos continuar avançando, como Paulo diz lá em Filipenses, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Paulo diz isso em Hebreus. Então, que nós possamos continuar vivendo por Cristo e para Cristo, irmãos. Como eu disse, a sua fidelidade, o seu comprometimento tem que ser por Cristo e para Cristo. Você não pode vir à igreja, você não pode orar, você não pode ler a Bíblia só por causa dos seus filhos, só porque o pastor pediu. Você tem que fazer isso por amor a Jesus, por amor a Cristo, por desejar Ele mais do que qualquer outra coisa. Que Deus nos ajude, irmãos, a viver desta maneira. E algo que vai nos ajudar a viver da maneira que agrada a Deus, é lembrando que no outro tempo, estávamos nesta mesma condição que Paulo apresentou, perdidos, irmão Gilda, sem esperança. Mas um dia Jesus nos encontrou e nos salvou. Nossa esperança, irmã Hilda, não está mais aqui. Lógico que a gente tem vontade de fazer as coisas aqui. A gente não morreu, amém ou não, irmãos?
Tanto é que nós estamos lá construindo a casa. A gente tem vontade de ter um templo aqui da igreja. Amém, não, irmãos? A gente não morreu. Então a gente tem sonhos para realizar aqui. Mas a nossa esperança está lá na glória. Está lá com o Senhor. Talvez você vai viver a vida inteira aqui. Talvez você nunca vai ter uma casa. Tem um monte de irmão que não tem casa aqui. Própria. Mas se você tem Jesus como seu Salvador, você tem uma mansão no céu. Talvez você vai viver a vida inteira se sentindo como um peixinho fora da água. Fala, nossa, mas eu estou aqui, não estou bem, estou ali, não estou bem. Mas você sabe, pode ter certeza que você é um cidadão do céu. Você faz parte de um lugar. Você pertence a Cristo. Ele é o seu Senhor. Então viva por Ele, para Ele. Amém? Aprenda a pensar e a olhar com os olhos espirituais. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente. Amém?